No jantar, meu primo soltou que mal podia esperar a viagem de ano novo, e meus pais ficaram paralisados, porque tinham planejado umas férias em família, sem meus filhos. Eu não disse nada naquela noite, e em vez de implorar por um lugar, levei minha família para Dubai, publiquei os fogos de artifício e segui em frente. Na manhã seguinte, a ligação furiosa do meu pai acabou desmascarando a mentira dele diante de todos. Meus pais sempre tiveram favoritos, então parei de implorar para pertencer. Reservei uma viagem de ano novo épica com meus filhos e virei a página, mas eles ainda não tinham terminado de procurar drama. E antes de chegar a isso, preciso começar do começo. Nolan, olha pra mim um segundo. Sim, estou te ouvindo. E eu sei, parece loucura, mas foi exatamente assim. Era domingo à noite na casa dos meus pais. O jantar de sempre, tão normal que dava sono. Rachel, minha esposa, tinha levado a famosa torta de maçã dela. Dylan mostrava ao avô um Lego que tinha montado com paciência de relojoeiro. Harper ajudava minha mãe a pôr a mesa, como se fosse um ritual. E eu pensava que pela primeira vez, nada ia dar errado. Até que meu primo Léo entrou com uma pilha de bolsas esportivas idênticas, azul marinho, com flocos de neve bordados. E a temperatura da cozinha mudou. Ei, família, onde eu deixo isso? Trouxe as bolsas da viagem. São personalizadas e tudo. Olhem o bordado. Aspen. Aí vamos nós. Eu estava enchendo minha xícara de café quando ele disse isso. Levei um segundo para entender. E nesse segundo, a mão de Rachel ficou imóvel sobre a colher de servir. Deixa eu ver. Papai, mamãe, Garrett, Brooke, Austin, Paige, espera. E as bolsas da família do Nolan? A cozinha ficou em silêncio. Minha mãe empalideceu. Meu pai de repente achou o celular interessantíssimo. Que viagem para Aspen, exatamente. Pergunto com calma, mas não porque eu não me importe. A viagem de ano novo, para o chalé de esqui. Eu achei que você já... Desculpa, eu não sabia. Minha mãe se adiantou, com aquela voz doce que ela usa quando quer encobrir algo. Nolan, querido, íamos te contar, disse ela, e não olhou nos meus olhos. Me contar o quê? Que vocês vão fazer uma viagem em família e não nos convidaram. Meu pai murmurou que não era assim, mas não sustentou meu olhar. Disse algo sobre um pacote caro, restrições, decisões difíceis. 8 pessoas, não é? Perfeito, vamos falar de números. Papai, mamãe, Garrett, Brooke, Austin e Paige são 6. 6 mais Rachel, mais eu, mais Dylan, mais Harper, são 10. Tirei o celular ali mesmo e procurei o resort na frente de todo mundo. E pacote para 8 e pacote para 10. Vocês escolheram 8. Harper entrou justamente nesse momento e viu as bolsas amontoadas. Essas bolsas são para uma viagem? Perguntou, com aquela empolgação limpa que dá vontade de proteger uma criança do mundo inteiro. Minha mãe se agachou rápido. Rápido demais. E mentiu na cara da minha filha de 7 anos. Não, querida. É para uma coisa do trabalho. Disse, sem tremer a voz. Nolan, por favor. Só para deixar absolutamente claro. Meus filhos estão convidados para essa viagem a Aspen? Sim ou não? Meu pai finalmente levantou o olhar. E no rosto dele, eu vi a resposta antes de ouvi-la. Disse que era caro, que era restritivo, que tiveram que escolher. E eu esperei o sim como quem espera um milagre que sabe que não vai chegar. Não. Seus filhos não estão convidados. Já está satisfeito? Dylan entrou atrás de Harper. 10 anos, idade suficiente para somar, idade suficiente para entender. Por quê? Perguntou baixinho, e ninguém respondeu, como se a pergunta não merecesse ar. Meu pai tentou de novo o argumento do máximo de 8. E então Dylan disse, sem gritar, sem drama, com uma clareza que me partiu por dentro. Você está mentindo. Vocês são 6. Com a gente, seriam 10. O site tem pacotes para 10. Não é que não haja espaço, é que vocês tiraram a gente do orçamento. Senti aquelas palavras como um tijolo. Meu filho tinha acabado de resumir tudo em 2 frases. Rachel apertou minha mão debaixo da mesa, como se me ancorasse. Minha mãe tentou dizer que era complicado. Dylan negou devagar, como se realmente não entendesse como um adulto podia fingir. Não é complicado, disse. E Harper começou a chorar, em silêncio, com lágrimas que não faziam barulho, mas inundavam tudo. Eu me levantei. Rachel, pega as crianças, vamos embora. Meu pai soltou que eu não fizesse uma cena. Eu olhei para ele e me surpreendi com o quão calmo eu estava. Não estou fazendo uma cena. Estou tirando meus filhos de um lugar onde acabaram de aprender que os avós os colocam em segundo lugar. Isso não é justo. Você tem razão. Não é justo para eles. Rachel já estava juntando os casacos com uma calma que assustava. Dylan vestiu a jaqueta sem que ninguém pedisse. Harper limpava o rosto com a manga, sem entender tudo, mas entendendo o suficiente. Meu pai começou com, se você cruzar essa porta. E eu cortei antes que terminasse. O quê? Não vai nos convidar para a próxima viagem também? Peguei a torta de maçã da Rachel da bancada. Vamos levar isso. Vocês aproveitem o pacote exclusivo de 8. Nolan, me desculpa. Eu realmente achei que você sabia. Não é culpa sua, Léo. Quem dera fosse. No carro, Harper chorava no banco de trás com um choro pequeno que dói mais do que um grito. Dylan olhava pela janela, quieto, como se estivesse guardando cada detalhe para não esquecer. Rachel dirigia e eu fiquei no banco do passageiro com uma calma estranha, vendo as luzes da cidade borradas. Meu telefone começou a vibrar antes mesmo de sairmos do bairro, uma ligação atrás da outra, e eu o desliguei completamente, como quem fecha uma porta por dentro com chave. Deixa desligado, amor. Você está bem? Eu te vejo calmo demais. Sim, de verdade. Eles não esqueceram de nos convidar, Rachel. Planejaram contando que nós não estaríamos lá. E eu não vou implorar para ser incluído na minha própria família. Lá atrás, Dylan falou sem levantar a voz. Pai, eu não quero mais voltar aos jantares de domingo. Nolan, eu também ouvi.
Olhei para Rachel. Ela assentiu uma única vez, e isso bastou. Tudo bem, campeão. A gente não precisa voltar. Harper fungou, ainda com a garganta apertada. Nunca? Perguntou, como se a palavra fosse pesada. Não até que entendam o que fizeram de errado. O resto do caminho foi em silêncio, mas não um silêncio ruim. Foi o silêncio de uma família que acabou de cruzar uma linha que não pode ser descruzada. E o mais estranho é que eu estava completamente em paz com isso. Na segunda-feira de manhã, o trabalho, eu não conseguia me concentrar. Sou engenheiro civil, passo o dia inspecionando pontes e escrevendo relatórios estruturais. Normalmente consigo me perder em cálculos, estresse, margens de segurança. Naquele dia, não. Eu continuava vendo o rosto de Harper quando ela entendeu que não estava convidada. E continuava ouvindo a voz de Dylan. Por volta das 10 da manhã, vocês nos tiraram do orçamento. Continuava ecoando na minha cabeça. Então abri um Excel novo no trabalho e comecei a digitar datas e incidentes. Fazia meses que eu tirava capturas de tela quando algo parecia estranho e as guardava no telefone. E finalmente estava organizando tudo. Na hora do almoço, o padrão já era impossível de negar. Aniversário de 10 anos do Dylan, 15 de junho. Meu pai disse que tinha uma reunião crítica e depois descobri que dirigiu 3 horas para ir ao torneio de beisebol do Austin. Recital de dança da Harper, março de 2024. Ambos os avós estavam fora, e encontrei fotos deles na Feira de Ciências do Austin no mesmo dia. Presentes de Natal 2023. Austin e Paige receberam notebooks gamer personalizados de $800 cada um. Hashtag META, pause, sex, 0,05. E Dylan e Harper receberam cartões da Amazon de $30 com um da vovó e do vovô genérico. Nolan, respira. Não é sutil, é? Não é um mal-entendido. É um sistema. E eu estive fingindo que não via. Abri o Instagram do Garrett e voltei 6 meses. 22 de outubro, foto em uma churrascaria de luxo, celebrando novas oportunidades. 3 de novembro, a Mercedes dele em frente a um clube de campo. Terapia de golfe de domingo. 19 de novembro, assentos premium em um jogo de basquete. Vivendo o sonho. 4 de dezembro, fim de semana em um spa resort de luxo, descomprimindo da rotina. Enquanto isso, a narrativa da família era que Garrett estava lutando financeiramente após sua transição de vendas farmacêuticas, e que a viagem para Aspen era a forma do meu pai ajudá-lo em um momento difícil. Mas aquelas provas contavam outra história. Tirei capturas de tudo e guardei em uma pasta chamada Dinâmicas Familiares 2023 a 2024. Irmão, isso é um arquivo de guerra. Eu não quero guerra, quero clareza. E a clareza não está nas desculpas deles, está nos comprovantes. Meu telefone estava desligado desde a noite de domingo. Liguei durante o intervalo do almoço e vi 17 chamadas perdidas e 29 mensagens. Deslizei uma por uma e todas soavam iguais, como se tivessem combinado ignorar o que importava. Nolan, por favor me liga, podemos explicar. As crianças não entendem. Você está tornando isso mais difícil do que precisa. Precisamos falar sobre seu comportamento ontem. Nada sobre o comportamento deles. Nada sobre o que Dylan disse. Nada sobre Harper chorando. Respondi apenas uma mensagem, a da minha mãe. Mãe, as crianças entendem perfeitamente. Esse é o problema. Isso vai doer neles. Nos meus filhos já doeu primeiro. Eles só estão sentindo o eco. Abri um chat novo e adicionei Rachel. Precisamos falar sobre os planos de ano novo. E se fizermos algo só nós? Grande, memorável. Algo que mostre ao Dylan e a Harper que eles valem a pena? Estou lendo. Estou com você. Naquela noite, quando as crianças dormiram, Rachel e eu nos sentamos à mesa da cozinha com o laptop aberto. Ela me olhou firme e disse, me explica isso. Eu falei sem rodeios. Meu pai vai gastar $12 mil com a família do Garrett para Aspen. Chalé de esqui de luxo, 5 dias, tudo incluído. Apresentado como apoio, porque supostamente Garrett está passando por dificuldades. Mas Garrett não está mal, nem de longe. Mostrei as capturas do Instagram, uma após a outra. E Rachel as examinou como se estivesse lendo um diagnóstico. Então, de onde está saindo o dinheiro? Olha isso. Abri meu aplicativo do banco e mostrei meu histórico de transações. E depois mostrei outra coisa. Uma conversa com Léo de 6 meses atrás, em que ele mencionava casualmente que meu pai tinha sido fiador do leasing da Mercedes do Garrett e que minha mãe estava pagando a academia da Brooke, porque Brooke precisa de apoio para autocuidado. Rachel ficou 1 segundo em silêncio e quando falou foi devagar, como se cada palavra tivesse peso. Então eles estão financiando a vida deles. Enquanto dizem pra nós que ele está lutando. Exatamente. E meus filhos ficaram de fora, porque os filhos do Garrett são a prioridade. Sempre foram. E o que você quer fazer agora? Quero que Dylan e Harper sintam que importam. Quero que vivam algo tão incrível que nunca mais questionem o próprio valor. E quero fazer isso sem pedir permissão, sem esperar convite. Dubai eu já tinha meio planejado desde o almoço. Tinha abas abertas com pacotes, preços, avaliações. Contei para Rachel e ela não riu. Apenas se endireitou como se o plano devolvesse o ar. Burj Al Arab, 5 noites. Reservei a suíte para começar a noite de 30 de dezembro. De 30 de dezembro a 4 de janeiro. Suíte de 2 quartos, serviço de mordomo, safari no deserto, esqui Dubai, Réveillon no Burj Khalifa.
O pacote do hotel custava 14.500, os voos à parte, mas eu usaria pontos para isso. Isso é mais do que Aspen. Exatamente. Esse é o ponto. Seus pais vão perder a cabeça. Já estão dizendo que meu comportamento é ridículo. Então que dessa vez, o ridículo vale a pena. Rachel sorriu e foi um sorriso verdadeiro. Disse que nossas economias suportavam, que tínhamos 68 mil guardados, que ganhávamos 185 mil por ano entre nós dois, que éramos estáveis, responsáveis e mesmo assim, não fomos convidados. Depois se inclinou sobre o laptop e começou a ler os detalhes como se já estivesse lá. Harper vai enlouquecer com o esqui Dubai, disse. Esqui indoor com pinguins. E depois, Dylan vai amar o mirante do Burj Khalifa. Nos olhamos e a decisão já estava tomada. Reserva. Movi o cursor até reservar agora. Fiquei um segundo, só um. Meu telefone vibrou com uma mensagem do meu pai. Nolan, estamos finalizando os detalhes de Aspen esta semana. Agradeceríamos que você não tornasse isso difícil guardando ressentimento. As crianças vão superar. Li em voz alta e Rachel nem discutiu. Inclinou-se e apertou o botão ela mesma. A tela mostrou. Confirmação recebida. Sua experiência extraordinária em Dubai o aguarda. E eu tirei captura e guardei na pasta de evidências. Que fique guardado. Tudo. As 2 semanas seguintes foram as mais silenciosas que lembro com meus pais. Eu não liguei para eles, não respondi as ligações, não entrei em discussões, e o chat da família continuava explodindo com mensagens de planejamento de Aspen, como se eu não existisse, nem sequer se lembraram de me remover. Eu lia todas sem responder, e enquanto eles construíam a experiência exclusiva de 8 pessoas, eu estava construindo algo melhor. Confirmação do Burj Al Arab, voos em executiva com a Emirates, usando pontos, ingressos do Safari e do Esqui Dubai, reserva da gala de Réveillon. Era por 2 razões, e ambas eram claras. Mostrar aos meus filhos que eles valem o esforço e garantir que meus pais vissem exatamente o que tinham deixado escapar. Já consegui o instrutor de esqui perfeito para as crianças. Isso vai ser mágico. Faltam 16 dias para a viagem da vida. Li cada mensagem. Não respondi a nenhuma. E pela primeira vez em muito tempo, não foi por medo, foi por decisão. Em 16 de dezembro, Léo me ligou e disse: seus pais estão explodindo. Respondi: não é meu problema. Ele abaixou a voz como se estivesse em um filme. Eles acham que você está planejando algo. Correto. Respondi: vai me dizer o quê? Insistiu. Não. Eu disse. Léo soltou uma risada curta e depois ficou sério. Pelo que vale, ainda me sinto péssimo por causa das bolsas. Repeti que não foi culpa dele, que ele assumiu que meus pais incluiriam os próprios netos em uma viagem em família, porque isso é o normal. Léo disse que meu pai estava dizendo que eu era irracional, e eu respondi sem hesitar. Ele tem razão. Estou sendo completamente irracional, por não implorar para ser incluído. Não acredito que você teve que chegar a isso, cara. Eu também não, mas já chegamos. E não vou voltar atrás. Em 18 de dezembro, minha mãe me escreveu no privado. Nolan, querido, você poderia verificar a casa enquanto não estamos? Vamos sair no dia 28 e voltamos no dia 2. A chave está debaixo do vaso. Agradeceríamos muito. Fiquei olhando a mensagem por 1 minuto inteiro, porque não era só o pedido, era o que ele assumia. Que eu estaria em casa, que eu não teria planos, que eu estaria disponível para cuidar da casa deles, enquanto viajavam de férias com a família do Garrett. Eles te veem como um apoio logístico. Sim, só que desta vez, eu não vou aparecer. Respondi a minha mãe com uma única palavra, anotado, e nada mais. Depois abri um chat novo com nossa vizinha Karen, e pedi que ela verificasse a casa dos meus pais 2 vezes por dia, enquanto estivessem fora, de 28 de dezembro a 2 de janeiro, que eu pagaria ela. E ela respondeu em 30 segundos que sim, que não precisava pagar, que ficaria feliz em ajudar. Rachel, minha esposa, viu como fiz isso sem tiscar, e entendeu a mensagem sem que eu precisasse explicar. Isso sim é gelo. É o mesmo frio que eles usam comigo, mas sem sorriso. E eu prefiro assim, direto. No dia 22 de dezembro, nos sentamos com as crianças na sala. Disse que tínhamos novidades, uma surpresa para o ano novo. E Harper se iluminou na hora com um: a gente vai para algum lugar? Enquanto Dylan perguntou: para onde? Cauteloso. Eu disse: Dubai. E no começo houve olhares confusos, até que Rachel mostrou fotos. Primeiro o Burj Khalifa, aquela agulha de vidro impossível. E Dylan soltou: é o prédio mais alto do mundo. E eu disse: vamos subir até o topo. Harper ficou com o telefone, passou para Esqui Dubai e gritou: pinguins? E Rachel respondeu que sim, que estava literalmente no plano. Depois perguntei. Saímos no dia 30 de dezembro. 5 dias, só nós 4. E Harper, por hábito, perguntou se podiam contar aos avós. E o ar ficou imóvel por um segundo. Ainda não, querida. Essa aventura é nossa, e não vamos pedir permissão para vivê-la. Vi como Dylan entendeu sem precisar de mais palavras. O rosto dele mudou, como se uma peça se encaixasse, e ele disse algo como: então a gente não espera mais. E eu assenti. Durante aquela semana, compramos coisas para a viagem, e pela primeira vez em muito tempo, não fomos mesquinhos conosco. Quando Harper se encantou com um vestido de verão, Rachel disse para ela escolher 2 cores. Quando Dylan perguntou sobre uma câmera para documentar tudo, encontrei uma GoPro recondicionada em promoção e comprei. No caixa, o total marcou $340, e não me tremeu um músculo.
O atendente perguntou para onde íamos, e Dylan anunciou com um orgulho novo: Dubai. Está vendo essa expressão neles? Sim, é a expressão de finalmente se sentirem escolhidas. O dia de Natal chegou, e como quase sempre, meu telefone começou a vibrar por volta das 11. A diferença foi que desta vez ficamos em casa. Rachel fez panquecas, as crianças abriram presentes, e o celular ficou virado para baixo na bancada, como se não existisse. Naquela noite, eu olhei. 23 chamadas perdidas e 41 mensagens. Feliz Natal. Quando vocês vêm? Isso é infantil. Sua mãe está muito abalada. Não entendo o que fizemos de errado. No chat da família, apareceram fotos de Austin e Paige abrindo presentes. Meu pai com gorro de Papai Noel. E depois, uma imagem que me deu uma clareza cruel. 6 moletons iguais da viagem para Aspen, alinhados sobre a mesa. Um para cada pessoa que ia. Tirei captura sem pensar e guardei. Já estou com tudo pronto para a viagem. Vai ser incrível! 6 moletons, 6 lugares ocupados e minha família olhando de fora, como sempre. No dia 27 de dezembro, minha mãe tentou pular o muro, ligando para Rachel. Rachel atendeu no Viva Voz e eu ouvi a voz da minha mãe dizendo: Rachel, querida, Nolan está bem? E Rachel respondeu: está bem. Minha mãe insistiu: você pode falar com ele, ajudá-lo a entender. Não queríamos machucar ninguém. E Rachel, com um tom perfeitamente neutro, disse que não ia mediar, que tinham excluído nossos filhos de uma viagem em família. E Nolan estava respondendo de acordo, que isso era entre eles e ele. Minha mãe soltou: mas as crianças não entendem. E Rachel devolveu: nossos filhos entendem perfeitamente, esse é o problema. E desligou. Minha mãe ligou de novo no mesmo instante, e Rachel recusou a chamada sem hesitar, como quem fecha uma porta que já não deve ser aberta. Não é brutal. É necessário. Obrigado. Se eu abrir essa porta, eles vão entrar como sempre, mudar de assunto, falar do meu comportamento. No dia 28 de dezembro, meus pais foram para Aspen e o chat da família explodiu com fotos de saída, malas, sorrisos, estrada, aquela euforia de viagem que antes teria me arrastado, nem que fosse para um canto. Desta vez, eu vi tudo sem tocar no teclado, com a calma exata de quem já decidiu que não vai competir por um lugar na própria família. Rumo a Aspen, finalmente! Que vão. Nós saímos no dia 30 e meus filhos não vão voltar a se sentir sobrando. A aventura em família começa! Li essa legenda. Não senti nada. Coloquei o telefone em modo avião e deixei assim. Às 4h30 da manhã do dia 30 de dezembro, o alarme tocou. Às 5h45, o Logan International tinha aquela calma estranha de gente que está partindo. Olhos cansados, malas deslizando, destino na boca. No balcão da Emirates, processaram nossos passaportes sem nenhum tropeço. Dubai para o ano novo, bela escolha. Classe executiva confirmada. Os cartões de embarque brilhavam com o logotipo dourado. Deram a Harper um kit com um camelo de pelúcia e antes das 6h30, ela já tinha batizado de Sandy. No Emirates Lounge, Dylan e Harper foram para a área infantil e eu fiquei perto das janelas observando prepararem o A380. Enorme, paciente, pronto para engolir o céu. Não olhe reações. Não preciso, hoje não. Peguei o telefone só para uma foto. Dylan e Harper em silhueta contra o vidro, o avião gigante atrás, o amanhecer pintando o céu. Escrevi a legenda: New Adventures, teaching the kids that family means choosing each other. Mudei a privacidade para público. Publiquei e voltei ao modo avião. Rachel se aproximou e disse suavemente, mas firme: não olhamos nada até aterrissar. Combinado. O voo foi tudo o que prometia. Assentos tipo cápsula que viravam cama. Comissários que deram às crianças pijamas e pantufas, como se o mundo fosse gentil. Dylan descobriu uma tela enorme. Declarou que era o melhor avião da história. E Harper não largou Sandy nem por um segundo. Por volta da 8ª hora, tirei do modo avião e conectei ao Wi-Fi. E as notificações caíram sobre mim como granizo. 74 mensagens, 38 chamadas perdidas. Minha mãe escrevendo: Nolan, para onde você está indo? Meu pai ordenando: me liga imediatamente. Precisamos falar agora. E no meio de tudo isso, mensagens que não vinham com ordens, mas com surpresa. Leo, cara, Dubai. Seus pais estão fora de si. Mas honestamente, bem feito para você. Minha tia Carol, vi seu post. Esse hotel parece incrível. Hashtag meta. Sex 0.05. Não deixe que façam você se sentir culpado. Mostrei a Rachel e ela balançou a cabeça, quase incrédula. Eles realmente acharam que você ia ficar em casa. Eu deixei que achassem isso. Estavam tão certos da própria versão que nem consideraram a nossa. 14 horas depois, o avião desceu sobre Dubai na escuridão e pousamos cedo no dia 31 de dezembro, horário local. A cidade apareceu abaixo como um circuito aceso e o Burj Khalifa era visível até do ar, uma agulha impossível de luz. Harper colou o rosto na janela enquanto descíamos. Parece uma cidade de naves espaciais. Na área de chegadas, o motorista de camisa branca segurava uma placa com nosso nome e o logotipo do Burj Al Arab. O trajeto levou 35 minutos pela Sheikh Zayed Road, 8 faixas, torres, telas, luzes e depois uma via em direção ao Golfo. O Burj Al Arab surgiu como uma vela gigante em uma ilha artificial, dourado e púrpura contra a noite. Harper se pressionou contra o vidro. É mesmo o nosso hotel?
Sim, querida. É mesmo? O motorista com sotaque indiano disse que era o hotel mais luxuoso do mundo, senhor. Dylan filmava tudo murmurando. Isso é loucura. Na entrada, um homem de candura branca nos cumprimentou com uma leve inclinação e se apresentou como Khalid, nosso mordomo pessoal. Os olhos de Dylan se arregalaram, como se tivesse recebido um superpoder, e Khalid o tratou com uma cortesia impecável, como se meu filho fosse alguém a quem o mundo pertence. O lobby era ouro e mármore, com uma fonte que subia 3 andares. O elevador abriu direto na nossa suíte, sem corredores, só nossa. Janelas do chão ao teto, o golfo até o horizonte. O quarto das crianças com beliche sob medida e um PlayStation 5. O quarto principal com varanda, o banheiro maior do que muitos quartos de hotel. Harper parou de girar sobre si mesma e ficou imóvel. Isso é nosso? Sim, isso é para nós. Na manhã seguinte, café da manhã no Al-Muntaha, 200 metros acima do mar. Quando as portas do elevador se abriram, o impacto foi a paisagem. Janelas em 3 lados, a Palm Jumeirah abaixo, a costa se estendendo como um mapa. Dylan ficou parado, olhando. Nos levaram a uma mesa junto ao vidro, toalhas brancas, pratos com borda dourada, taças de cristal. Rachel pediu shakshuka, eu o café da manhã árabe tradicional. Dylan panquecas. Harper perguntou por rabanada. O garçom disse claro e acrescentou, com nosso toque de pó dourado. Harper repetiu, ouro? E quando o prato chegou, ficou olhando, folhas brilhando como glitter. Dylan espetou a panqueca como se duvidasse da realidade. O garçom confirmou, 24 quilates. Harper riu baixinho, feliz. Estou comendo ouro. Tirei uma foto de Dylan e Harper com o café dourado e a cidade abaixo e publiquei, Breakfast in the Clouds. Dylan deu uma mordida e sorriu. Isso. Vai ficar na memória deles. Para sempre, não pelo ouro, pelo que significa. Naquela tarde, esqui Dubai, passamos do ar quente do deserto para um frio ártico controlado por portas e compartimentos, e de repente era inverno. Neve real caindo do teto, pista de verdade, respiração virando névoa. Harper ficou olhando a neve como se fosse magia. Está nevando dentro, no deserto. Dylan já gravava, dizendo que isso desafiava as leis da física, mas o que realmente os desmontou foi o recinto dos pinguins, habitat perfeito, temperatura antártica. Ficamos diante do vidro e um pinguim rei se aproximou, curioso, inclinando a cabeça para Harper. Ela se ajoelhou e encostou a mão na barreira. O pinguim chegou mais perto. Harper sussurrou o nome dela. Rachel disse, acho que ele gostou. E um tratador corrigiu. Era Layla, curiosa com visitantes novos. Layla pressionou o bico contra o vidro do outro lado. Hashtag, @meta, pause. Sex, 0,05, exatamente onde Harper encostou a testa. Harper pediu para conhecê-los de verdade, e 10 minutos depois, estava lá dentro, com traje especial, ajoelhada na neve real, enquanto Layla e outros 2 pinguins a investigavam. O rosto dela era puro deslumbramento, e ela me procurava com os olhos, como se precisasse que eu confirmasse que aquilo estava acontecendo. Dylan, por sua vez, colocou esquis pela primeira vez. O instrutor elogiou seu equilíbrio natural, desceu a pista de iniciantes sem cair, e no final, levantou os braços, vitória limpa. Tirei fotos dos 2 momentos e publiquei 2 posts simples, Meeting New Friends e First Time on Skis. Nailed it. Cara, acabei de ver os pinguins. A Harper está vivendo um sonho. Era isso que eu queria. Um sonho que não dependesse de ninguém além de nós. Chegou a véspera de ano novo, e às 6 já estávamos arrumados. Harper com vestido dourado, Dylan de terno, Rachel com vestido de gala, eu de smoking. Foto de família na suíte, o Burj Khalifa visível atrás pela janela. Levei 10 minutos na legenda, porque aquela era a que importava, a que carregava a verdade. Que o que este ano me ensinou é que família não é sangue, é quem aparece, quem faz de você prioridade, e não um pensamento tardio. Que Dylan e Harper são valiosos, amados, suficientes. Publiquei e não olhei mais nada. 2 horas depois, em um lounge alto com vista panorâmica, o Burj Khalifa iluminado dominava o horizonte. Relógios de contagem regressiva em cada parede. Harper segurava a cidra borbulhante em uma taça, como se fosse um tesouro. Dylan fazia contas de fusos horários mexendo os lábios. Rachel e eu brindamos com champanhe de verdade. E vê lá olhar para nossos filhos foi como assistir uma ferida se fechar por dentro. Eles vão se lembrar disso a vida toda. Sim, e isso era a única coisa que importava. Rachel me disse baixinho, esse é o ponto. E depois perguntou se amanhã eu iria verificar o telefone. A contagem regressiva começou. 10. E Dylan segurou a mão de Harper. 9. O lugar cada vez mais barulhento. 8. 7. 6. E a voz de Harper se elevou acima da multidão. Pura emoção. 5. 4. 3. Rachel apertou minha mão. 2. Eu olhei para os meus. Nós 4 sorrindo. Felizes. Escolhidos. 1. E o grito explodiu de centenas de gargantas. Feliz Ano Novo! O Burj Khalifa explodiu em luz, fogos de artifício caindo em padrões coreografados, explosões douradas e prateadas pintando o céu. Harper pulava apontando as cores, e Dylan gravava tudo com a GoPro. Não olhe o telefone. Nenhuma vez. Que fiquem com a raiva deles bem longe. Rachel me beijou e disse que foi a melhor decisão que tomamos. Eu respondi que foi a segunda, que a primeira foi escolher uns aos outros. Os fogos continuaram por 20 minutos, e durante todo esse tempo, eu não verifiquei o celular nenhuma única vez. É assim que se faz.
Na manhã seguinte, em Dubai, por volta das 9, meu telefone tocou e apareceu o número do meu pai. Deixei tocar 2 vezes. Atendi e coloquei no viva voz para que Rachel ouvisse. Meu pai falou com uma calma dura, uma fúria contida. Nolan, que diabos você está fazendo em Dubai? Você deveria estar vigiando nossa casa. Eu disse que tinha organizado tudo, que a vizinha estava cuidando, e o silêncio que se seguiu foi longo, pesado. Então ele disparou que eu tinha ido de férias de propósito enquanto eles tentavam ter uma viagem em família. Respondi que eles foram viajar com a família deles, e eu fui com a minha. Ele se enrolou e voltou com outra acusação. Como eu pude fazer isso? Como eu pude excluí-los? E ali estava, a frase exata. Deixei 3 segundos de silêncio e disse claramente, eu não excluí vocês, apenas não incluí. Há diferença. Sex 0.05. Meu pai explodiu dizendo que era a mesma coisa, e eu devolvi a própria lógica dele. Aspen, 6 pessoas quando somos 10. Vocês não nos excluíram, só não nos incluíram. E ele tentou se refugiar nas limitações do pacote. Então eu lembrei que o resort oferece pacotes para 8 e para 10, e que escolheram 8, não por limite, por decisão. Ele tentou atacar com, sua mãe está devastada, tem chorado desde o jantar. E eu disse que Harper chorou quando soube que não estava convidada, que se isso também o devastou. Ele disse, isso não é justo. E eu respondi que ele tinha razão, que não era justo para ela. Finalmente perguntou onde estávamos hospedados, e quando eu disse Burj Al Arab, ouvi ele engasgar, que era o hotel mais caro do mundo, que isso era loucura, que eu estava gastando uma fortuna para provar um ponto. Hashtag @meta, pause, sex, 0,05. Eu disse que não era um ponto, era ensinar aos meus filhos que eles valem a pena. Ele tentou encerrar com, falaremos quando você voltar. E eu disse que falaremos quando ele estiver pronto para reconhecer o que fizeram, que até lá estamos bem. Desliguei. Rachel me olhou e disse que eu tinha acabado de desligar na cara do meu pai, que foi a coisa mais fria que já me ouviu dizer. E eu respondi, ótimo. Ele ligou de novo no mesmo instante. Recusei. Ativei não perturbe. E passamos o resto do dia na praia com Dylan fazendo castelos, Harper procurando conchas, Rachel lendo, e eu olhando meus filhos serem felizes. Foi o certo. Foi, e pela primeira vez, não tenho dúvidas. Voltamos para Boston no dia 4 de janeiro à tarde. Às 4h30 já estávamos em casa, e Karen deixou um bilhete dizendo que regou as plantas. Meu telefone mostrava 89 mensagens e 62 chamadas perdidas. As mensagens dos meus pais foram de raiva para desespero, e de volta para raiva. Como você pôde? Você envergonhou esta família. No dia 2 de janeiro, Garrett escreveu, obrigado por arruinar nossa viagem. No dia 3 de janeiro, minha mãe disse que todos estavam fazendo perguntas, que se eu tinha ideia do que tinha feito. Mas também chegaram mensagens diferentes. Minha tia Carol dizendo que as fotos eram incríveis, que as crianças pareciam felizes. Um tio dizendo que aquele hotel estava na lista dele. Uma prima dizendo que já era hora de chamá-los à responsabilidade pelo favoritismo. Hashtag @metapause. Sex 0,05. E Léo atualizando que meus pais estavam se desfazendo e que metade da família estendida estava do nosso lado. Eu te disse, irmão. A máscara deles caiu. Queria que tivesse caído antes. Antes de Harper ter que me perguntar por que a avó não a ama como ama a Paige. No dia 5 de janeiro, às 9 da manhã, meus pais chegaram sem avisar. 1 hora antes, tínhamos deixado Dylan e Harper com a mãe de Rachel, porque prevíamos isso. Abri a porta antes que batessem. Minha mãe com os olhos vermelhos, meu pai com o rosto de pedra. Perguntaram se podiam entrar. Me afastei e nos sentamos na sala. Eles no sofá, Rachel e eu em cadeiras diante deles, com lembranças de Dubai visíveis sobre a mesa. Meu pai disse que eu devia uma explicação. Eu repeti, eu devo? E ele respondeu que levei minha família para Dubai, enquanto eles tentavam ter uma viagem bonita com seus outros netos. E eu terminei a frase com o que doía, com os que eles convidaram. Minha mãe disse, Nolan, com a voz quebrada, e insistiu que não era assim. Eu perguntei então o que era. Hashtag META, pause, 2 pontos, sex, 2 pontos, 0,05. Porque o que eu vi foi um chalé para 8, para uma família de 10, e uma escolha feita com calma. Meu pai voltou às restrições, e Rachel tirou uma pasta fina, 3 páginas, e a deslizou pela mesa. Aniversário de Dylan, eles no torneio de Austin, recital de Harper, eles na feira de ciências de Austin, presentes de Natal, 800 para Austin e Paige, 30 para Dylan e Harper. Meu pai nem tocou na pasta. Eu falei de Harper, que perguntou por que a avó não a ama como ama Paige, que ela tem 7 anos, que o que eu deveria responder. O silêncio foi esmagador. Minha mãe tentou não quisemos, e eu disse que sim, quiseram, que cada vez foi uma escolha, que Aspen foi a primeira vez que essa escolha se tornou visível para meus filhos. Então a porta da frente se abriu, e Garrett e Brooke entraram. Rachel se levantou imediatamente, e perguntou quem lhes deu uma chave. Garrett disse, somos família, e Rachel ordenou que saíssem. Minha mãe tentou intervir, meu pai tentou assumir o controle, e exigiu que eu apagasse os posts do Instagram e pedisse desculpas à minha mãe para que pudéssemos virar a página. Somos família. Não. Saia desta casa. Rachel se adiantou antes que eu respondesse, ereta, firme, e a voz dela cortou o ar como gelo. Nola. Rachel ficou na frente do meu pai quando ele tentou transformar tudo em a reação do Nolan, e ela o interrompeu sem levantar a voz, como se estivesse cansada de eles sempre controlarem a narrativa. Não. Você não vai vigiar a reação dele quando não quer assumir seus atos. Vocês excluíram nossos filhos. Mentiram sobre o motivo, fizeram Dylan e Harper se sentirem como se não valessem nada. E agora quer que Nolan peça desculpas por documentar o que vocês fizeram.
Não vamos apagar nada. Não vamos pedir perdão. E não vamos virar a página até que reconheçam o que fizeram. Nós não fizemos nada. Aí está o problema. Você diz isso como se fosse verdade. Então a voz de Dylan surgiu atrás de nós e a sala se virou como um só corpo. Dylan e Harper estavam na porta, de volta antes do tempo, e minha mãe ficou paralisada ao vê-los, como se o plano tivesse quebrado de repente. Dylan olhou para os adultos e disse, tranquilo, que entendia que eles não os queriam lá, que era bastante claro. Dylan, amor. Deixa ele falar. Desta vez, que ele termine a frase. Dylan continuou com uma calma que doía mais do que um grito. Por isso, o papai nos levou para Dubai. Fomos esquiar com pinguins, vimos o prédio mais alto. Foi a melhor viagem das nossas vidas. Levantou o álbum de fotos e perguntou, vocês querem ver? Brooke, ao lado de Garrett, soltou que esse era exatamente o problema, que estávamos ensinando eles a se sentirem no direito. Chega. Fora da minha casa, agora mesmo. Meu pai tentou retomar o controle com a ameaça de sempre, que se saíssem não voltariam, que primeiro precisava haver desculpas. Eu caminhei até a porta, abri e fiquei esperando, sem discurso, só decisão. Se formos embora, não voltamos. Eu não estou pedindo que volte, estou pedindo que vá embora. Minha mãe começou a chorar de verdade, dizendo que eu não podia estar falando sério. E eu disse que sim, cada palavra, que excluíram meus filhos, que mentiram, e que agora estavam exigindo que eu pedisse perdão por responder às escolhas deles, com decisões minhas. Garrett murmurou que isso era loucura, e Rachel corrigiu com uma palavra que finalmente encaixava. Isso é loucura. Não, isso são limites. Eles foram embora devagar, minha mãe chorando, meu pai em silêncio, Garrett e Brooke murmurando como se fossem vítimas. Quando a porta se fechou, Dylan perguntou bem baixinho se estavam em apuros, e eu me ajoelhei, abracei os dois e disse que não se fica em apuros por dizer a verdade. Harper perguntou se os veríamos de novo, e eu não prometi o que não controlava. Talvez, se um dia entenderem, e se um dia estiverem dispostos a tratá-los igual a Austin e Paige. Dylan perguntou o que acontecia se não, e eu disse que então construiríamos nossas próprias tradições, só nós 4. Harper enxugou o rosto e disse que gostava mais das nossas. Venham aqui. Vocês não estão em apuros. Vocês estão seguros. E vamos fazer isso do nosso jeito. Trocamos as fechaduras hoje. Hoje. Depois veio a paz. 3 meses sem ligações, sem mensagens, sem jantares de domingo. Dylan e Harper se adaptaram rápido. Harper parou de perguntar pela avó. Dylan começou a falar da próxima viagem como se planejar fosse uma forma de cura. Dá pra perceber. Dá. O que antes doía neles, agora não tem mais onde se agarrar. Em meados de março, meu primo Léo me ligou e avisou que meus pais estavam preparando algo, ligando para parentes, montando um caso, dizendo que eu era irracional e que tinha colocado as crianças contra eles. Perguntei se tinham reconhecido o que fizeram em Aspen, e Léo soltou um não, que disse tudo. Avisou que seria no domingo seguinte na casa dos meus pais, que estavam chamando de reconciliação familiar, e que eu não estava convidado, que eu era o convidado de honra surpresa. Eles vão tentar te emboscar. Que tentem. Eu já fiz as pazes com a minha decisão. O domingo chegou. Deixamos Dylan e Harper com a mãe de Rachel e fomos para a casa dos meus pais. Chegamos pontualmente e a entrada estava cheia. Carros da família, a moto do Leo, como se fosse uma celebração e não um julgamento. Entramos e a sala estava lotada. 15 pessoas nos olhando em silêncio. Minha mãe se levantou com um Nolan, obrigada por vir. E eu disse que não sabia que tinha opção. Ela falou de somos família, de precisamos resolver isso. E eu olhei ao redor e perguntei quem ali realmente sabia o que era isso. Ninguém respondeu. Fala claro. Domingo, 6 de dezembro, jantar. Léo entra com bolsas e revela uma viagem de esqui da qual eu não sabia nada. Aspen, chalé para 8 pessoas, $12.000. Minha família de 4 ficou de fora. A tia Carol franziu a testa ao ouvir, ficou de fora. Rachel explicou que nos disseram máximo 8, mas que eles eram 6 e nós 4, 10. E que o resort oferece pacotes para 8 e para 10. Vários olhares voaram para meu pai, que abriu a boca e não saiu nada. Léo, constrangido, confirmou que sim, que era verdade. E na sala começaram os murmúrios, como se o ar finalmente mudasse de dono. Eu estava lá. Foi assim. E aqui está o resto. Tirei o telefone. Mostrei a captura do chat de Aspen, a mensagem da minha mãe de novembro, animada para nossa viagem de família núcleo. Só o essencial. Família núcleo. Essencial. Essa frase ficou suspensa e mais de um rosto endureceu. Meu pai tentou se levantar com autoridade e disse que não podíamos dar ultimatas. Rachel se levantou sem pressa e falou como quem estabelece regras para que uma criança não se queime. Aqui estão nossos termos. Se quiserem acesso aos nossos filhos, tratem-nos exatamente igual aos filhos do Garrett. Os mesmos presentes, a mesma presença, a mesma prioridade. Tempo individual sem que Austin e Paige ocupem tudo. E se não puderem, então acabou. Nada de jantares, nada de festas, nada de família, quando for conveniente para vocês. Você está destruindo esta família. Não. Estou colocando limites em pessoas que já nos mostraram o que valemos para elas. Minha mãe chorava, e a tia Carol se aproximou para consolá-la, mas não contestou o óbvio. Meu pai tentou uma última vez com seja razoável, e eu respondi que isso era o razoável. Tratar os 4 netos de forma igual, ou não ter acesso aos meus. Que se dissessem não, continuaríamos vivendo, construindo tradições, ensinando Dylan e Harper que não precisam de aprovação para se sentirem valiosos. Caminhei até a porta, e Rachel me seguiu. Vamos.
Pensem nisso. Vocês sabem como me encontrar. No carro, Rachel perguntou como eu me sentia e eu disse, leve, sem pensar, como se tivesse cortado a parte que nos arrastava. Disse que ou eles mudam ou seguimos em frente e que em qualquer um dos dois caminhos somos livres. Livres. Sim, finalmente. 2 semanas depois, minha mãe ligou e pediu para levar Dylan e Harper ao zoológico. Só eles, só meus pais, um dia. Disse que eu tinha razão, que não os trataram de forma igual e queriam começar a consertar. Coloquei uma condição antes de qualquer zoológico: sentar na frente de Dylan e Harper, cara a cara, e dizer diretamente o que fizeram de errado, sem desculpas sobre pacotes, sem não era nossa intenção, só verdade e pedido de desculpas. Houve um longo silêncio e depois um sim quebrado. Que digam às crianças. Exato. Não a mim, a eles. 3 dias depois vieram. Dylan e Harper sentaram no sofá entre Rachel e eu, e meus pais na frente. Vi minha mãe olhar para Harper e dizer que a machucaram, que a fizeram se sentir menos importante que os primos, que foi errado, que sentiam muito. Vi meu pai olhar para Dylan e admitir que o excluíram, que deram desculpas, que escolheram errado, que sentiam muito. Dylan os observou como se estivesse avaliando se as palavras tinham peso, e depois perguntou a única coisa que importava: se fariam isso de novo. Minha mãe disse que não, que fariam melhor. Harper perguntou, promessa? E meu pai disse, promessa. Bem, Isso é começar, nada mais. Mas finalmente, começar. O zoológico foi no sábado seguinte, 4 horas só avós e netas. Dylan e Harper voltaram radiantes. Harper me disse que a avó falou, você é especial, e que aquele dia foi só sobre ela. Eram passos pequenos, mas eram passos. Garrett nunca pediu desculpas. Meu pai cortou o dinheiro dele, e a última coisa que soube por Léo é que consegui um emprego de verdade, inicial, 40 mil por ano. Eu não comemorei, apenas segui em frente. Para você saber, ele já está trabalhando. De verdade. Ótimo. Eu não queria esmagá-lo. Queria que ele parasse de esmagar meus filhos. Em uma tarde de abril, estávamos no laptop com Dylan e Harper, olhando por cima do meu ombro, planejando Tóquio para o verão. Dylan perguntou se podíamos voltar a Dubai no ano seguinte, e eu disse que sim. Harper perguntou se os avós podiam ir, e eu fiz uma pausa antes de dizer que, talvez, se continuassem aparecendo por eles, se continuassem tratando os dois igual aos primos. Harper perguntou o que acontecia se não, e eu disse que então faríamos uma viagem incrível sem eles. Harper assentiu e disse que gostava mais das nossas viagens. Abri uma pasta nova, salvei o itinerário de Tóquio junto ao arquivo de Dubai e entendi que voltar a Dubai no próximo ano novo já não era resposta, era tradição. nossa tradição. Nossa, escolher uns aos outros sempre.